eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, só peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo, não sei mais viver.
Cante no início. Eu me rasgo, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho. Precisamos mergulhar. Mas peço que aumente. E se eu passar, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, Eu entrarei longe do santo dos santos. não sei, não sei. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei. Longe do santo Não dos sei, santos, não sei. não sei mais viver. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, Não sabe viver. E onde estiver, vá pela glória. a glória de Deus. É tempo de clamarmos, é tempo de clamarmos a Ele. É tempo de orarmos, buscarmos ainda mais. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Não deixa o medo nos paralisar, Deus. Não deixa o medo nos paralisar. Não deixa as notícias nos paralisar. Não deixe o medo nos frustrar, nos abalar, nos abater, Senhor. Ô Senhor Jesus, motiva essa geração que é adoradora. Ô Senhor Deus, vivifica essa geração que é adoradora. Vivifica essa adoração em nós, Deus. Ô Senhor Jesus, precisamos ser reacendidos, Deus. Reacende essa nação, Deus. Reacende essa nação, Senhor. Que o medo não venha nos parar, Deus. Que nada venha nos parar. Nada venha parar a nossa adoração. Acende o nosso coração, Senhor Jesus. Acende os nossos lábios para te adorar, Senhor Jesus. Acende os nossos lábios para te adorar, Senhor Deus. Nos tira do mar do medo. Nos tira do mar do comodismo, da aceitação. Nos tira, Senhor Deus, do mar da aceitação. Nós somos guerreiros adoradores, ó Deus. Vivifique em nós essa adoração. Tira de nós esse comodismo, essa aceitação, dessa assolação que veio sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Essa aceitação, Pai, com tantas mortes. Essa aceitação, Pai, com a igreja, Senhor Deus, com menor quantidade em adoração, com muitas pessoas se desviando. Pai, não permita que o seu povo aceite isso. Não permita, Pai, que o seu povo, Pai, possa se acomodar mediante essa guerra. Reaviva-nos, ó Senhor Jesus. Reaviva-nos, ó Senhor Jesus.
bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, eu me esvazio de mim. Toma teu trono, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, vem nesse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar.
aplauda o nome do Senhor, pois Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, de todo o louvor. Aleluia, Senhor Jesus. Diaconisa Patrícia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está neste lugar. Né? Como foi falado ali, que nós precisamos chamar a glória do Senhor. E há uma nuvem de glória neste lugar. Né? Porque o véu já se rasgou. E hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. Né? E Ele faz presente nesta noite. Então deixe que o Senhor trate com cada um de nós, tirando de nós o nosso medo. Porque a palavra, nessa noite que o Senhor está nos deixando, é uma palavra de confiança para essa semana. Eu não sei como está o seu coração durante essa semana. Talvez é com a conta que está chegando amanhã e você pensa, Senhor, não tenho dinheiro para pagar. Talvez é o aluguel que vai vencer essa semana e você fala, Senhor, não tenho dinheiro para pagar. Né? Eu sei que tem muitas empresas que já reduziram a carga horária, outros já reduziram até o salário, e às vezes você está preocupado, Senhor, não vou ter condições de pagar. E a palavra do Senhor nessa noite para nós é, confia no Senhor. Possamos depositar nossa confiança no Senhor. E possamos nos entregar verdadeiramente no Senhor e acreditar que Ele tudo pode fazer por nós. Que tudo Ele fará por nós. Né? Que nós possamos deixar nessa noite todo o nosso medo, toda a nossa preocupação, tudo aquilo que tem nos paralisado de avançar no altar do Senhor. E possamos render graças. Talvez se seu coração está cansado, dizendo, Senhor, eu não sei, talvez já procurou, já ligou para alguém, e essa pessoa também não tem como te socorrer. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, grita, clama, que eu te ouvirei. Amém? Quero deixar mais uma vez um versículo nessa noite, que se encontra no livro de Provérbios. Eu vou ler desde o primeiro que eu gosto, para a gente ter um entendimento melhor, que diz assim, ó, Provérbios capítulo 3. Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarda sempre bem gravadas no seu coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. O 5 diz, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Teme o Senhor e não faça nada que seja errado. Por isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Então a palavra do Senhor diz, confia no Senhor. Precisamos ter lealdade ao Senhor e fidelidade. Duas palavras que o Senhor está dizendo nessa noite. Lealdade e fidelidade. Eu sei que às vezes nós estamos vivendo esse momento de pandemia, de vírus, de política, tantas coisas acontecendo. Mas precisamos ter lealdade e fidelidade com o Senhor. Precisamos acreditar que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Porque às vezes a gente fala Senhor, Senhor, mas às vezes a gente esquece, quando nós clamamos Senhor, nós queremos dizer, governa a minha vida, governa os meus passos, governa os meus sentimentos. Mesmo que com os meus olhos eu não consiga ver aquilo que está além, mas que eu possa acreditar, ter fé para enxergar além. Talvez você não está conseguindo enxergar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Peça nessa noite, Deus, para te dar sabedoria. Peça nessa noite para que o Senhor abra os seus olhos, para que você possa enxergar além.
Que a palavra diz aqui o quê? Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Não, então possamos tomar posse dessa palavra. E às vezes aqui no capítulo 8 vai dizer assim, ó, por isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Talvez o que está faltando na sua vida para tirar a sua dor é confiar no Senhor. É ter lealdade e fidelidade. Senhor, eu acredito. E mesmo que eu não possa ver, mas você continue crendo. Porque a palavra do Senhor, ele diz que ele trouxe ao mundo físico tudo que era visível. Foi do invisível que veio a existir. Então, antes mesmo que nós fôssemos gerados, o Senhor já planejou algo para nós, para as nossas vidas. O Senhor já sonhou com a gente, o Senhor já tinha preparado essa noite para a gente. Então, que possamos acreditar que tudo está no controle dele. Que nada fugiu do seu controle. Né? Que possamos descansar no Senhor. Você possa trazer seus dízimos e suas ofertas na casa do Senhor também. E aquele que puder, né, durante a semana, durante o mês, puder trazer 1 quilo de alimento, uma cesta básica, né? A gente continua montando, entregando às famílias que precisam, porque tem muitas famílias que precisam, a gente sabe disso, e a igreja, como igreja, essa é a hora de nós nos movimentarmos como igreja. Esse é o momento das pessoas entenderem o que é uma igreja. Igreja é um corpo, é comunhão. É na hora que faltar alguma coisa para você lá, eu poder te ajudar. Na hora que você estiver passando mal, é o momento de eu te socorrer. A palavra do Senhor diz que nós não podemos dispensar aqueles que nos procuram de mãos vazias. Então, se meu irmão tem fome, eu tenho que orar com ele, mas eu também tenho que alimentar ele. Porque eu só orar por ele, ele vai embora, ele vai continuar sentindo fome. Então, que possamos trazer os nossos dízimos, nossas ofertas, as nossas primícias à casa do Senhor. Eu quero testemunhar algo que o Senhor fez domingo passado aqui na vida da nossa obreira irmã Vânia. Ela estava compartilhando comigo, né, que ela já tinha mais de um mês que ela estava sentindo muita dor no seu joelho. E ela não conseguia ajoelhar, às vezes tinha dificuldade para levantar. E quando o pastor orou domingo passado, ela falou que foi como se o Senhor tirasse de uma vez aquela dor. Ela já falou que até correu, né, irmã Vânia? Ela até correu. Então, assim, que possamos confiar. Ela tinha mais de um mês, mas ela perseverou. Ela acreditou que numa hora, no tempo do Senhor, a cura ia chegar. E que possamos continuar crendo no milagre do Senhor, amém? Convido você a ficar de pé para nós estarmos orando pelos nossos dízimos, nossas ofertas. Né? E também está apresentando o nosso irmão, o nosso evangelista Juan, que vai estar trazendo a palavra nesta noite, amém? Pai, queremos te agradecer por cada dízimo, por cada oferta que depositada, Senhor, no teu gasofilasco. Pai, que só vem receber, Senhor, como cheiro agradável ao teu altar, às tuas narinas. Pai, abre portas, Senhor, de trabalho para aqueles que precisam. Pai, aqueles talvez, Senhor, que têm trabalhos manuais, que trabalham com suas próprias mãos. Que venha, Senhor, ter prestação de serviço, que venha ter serviço, que venha ter pagadores. Pai, talvez aquele serviço, Senhor, que talvez já tenha parado, alguém fez o serviço, não pagou. Que venha procurar os seus filhos, Senhor, para fazer os pagamentos, para honrar. Pai, que os seus filhos possam viver, Senhor, sobrenatural na vida de cada um. Pai, venha visitar também a cada lar, Senhor. Cada família nas suas casas. Pai, que talvez está pensando hoje, eu não pude levar meu dízimo, não pude levar minha oferta, não pude levar o alimento, mas está aqui separado. Que o Senhor também venha receber, porque somos, Senhor, um corpo, uma família. E onde quer, Senhor, que cada um de nós estivermos, eu sei que o Senhor se faz presente. Pai, fala conosco, Senhor, através da vida do teu filho nesta noite. Que possamos sair aqui, Senhor, alimentados, Senhor, fortalecido pela tua graça. Ser com ele nesta noite, Pai. Repreende, Senhor, toda enfermidade, Senhor, todo o mal na vida do Gael. Pai, nós te pedimos nessa noite, ser a cura dele, Senhor, onde quer que ele estiver. E assim eu te peço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Ô, irmão Lucas, pega um copo d'água. Eu ia esquecer de trazer. Amém. Lá em 1 João, no capítulo 4,
18. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pelo nisso, né? A gente, diante de tudo que tem acontecido, né? No início não queríamos acreditar e depois fomos forçados a acreditar e paralisados por isso, né? Isso nos confrontou, nos abalou e nos fez duvidar do futuro. E mediante a tudo que tem acontecido, as pessoas especulam, né? Porque no nosso tempo tem acontecido algumas coisas, né? Agora a Vitória teve terremoto, é uma coisa fantástica, né? Então assim, a gente fica assim, nosso Deus em breve voltará. E algumas outras pessoas, elas sentem com um ar de castigo, com um ar de medo. E entre todos esses, e entre alguns desses estão os cristãos também, né? Com medo de um castigo, com medo de, né, uma derrota. Só que Deus, Ele tem anunciado a volta dele. Ele tem anunciado que Ele vai voltar. Isso não é um anúncio de castigo. Isso é um anúncio de volta. Isso não é um anúncio de castigo sobre mim e castigo sobre você. É um anúncio de volta. É um anúncio, Ele está falando, eu vou voltar. O que eu falei na minha palavra tem se cumprido. Se prepara, noiva minha, que eu estou indo te buscar. Ele está falando para você e para mim, não para que nós tenhamos medo, mas para que nós possamos, né, colocar a melhor roupa, né, colocar o melhor vestuário, acender as nossas lâmpadas e ir em direção ao noivo. Ele não está falando para você correr, se esconder e ter medo, mas Ele está falando para você continuar avançando, que Ele está voltando. Ele está falando, vai, caminha, que eu vou chegar logo. Não é momento de parada, é momento de continuar, é momento de apressar os passos em direção ao Senhor Jesus. Ele está falando, eu estou chegando, o tempo de passagem nesse lugar está acabando. Ele não está falando de castigo, Ele está falando de volta, querido. Castigo é consequência de distância de Deus, é consequência. Deus não está preocupado em castigar, Deus está preocupado em salvar. Castigo é consequência, querido. Ele não está falando que vai te castigar, Ele está falando que vai vir te buscar. O castigo é consequência da sua escolha. O interesse nele, em mim e em você, é te salvar, é te proteger. E não há medo para o futuro. Apesar de temermos, não é necessário temer, pois Ele está conosco. É necessário confiar, mesmo em mediante a tempestade, para que nós possamos conquistar um futuro diante do Senhor. E quando nós deixamos toda a tempestade, todas as lutas, nos parar a um problema. Eu falo isso porque eu tenho muito problema de ansiedade. Deus, Ele tem tratado isso em mim todos os dias, mas eu já sofri muito por isso. Hoje eu sofro menos, mas já sofri bastante com isso. E o que a ansiedade, né, tomada com um bocado de medo, ela faz? Ela te paralisa. E ela faz que você não perceba o presente hoje. Entende? As coisas boas hoje. Passei um tempo na minha vida que eu achava que eu estava vivendo uma fase tão ruim, que eu me paralisei tanto, que eu perdi as oportunidades que estavam na minha frente naquele momento. Eu me excluí do mundo, me excluí de alguns amigos meus e ficava só trancado no quarto, porque eu tinha medo do futuro, medo de falhar, medo de não alcançar, medo de não conquistar, e você se paralisa. Quando você se esconde, você não se protege, você só deixa de conquistar aquilo que está na sua frente, querido.
não avançar te paralisa, e você não conquista nada. Nós estamos vivendo um momento de abandono de conquista, porque mediante ao medo nós temos nos paralisado. Não estou falando para ninguém sair no shopping, não estou falando disso não, tá? Não, o risco é real. Não podemos subestimar o nosso inimigo coronavírus. Eu estou falando que você ainda tem uma vida, que você tem ainda um futuro para ser alcançado, que a sua vida não terminou e a sua vida ela precisa ser cuidada. A sua vida é um jardim que precisa ser regado. E se a sua vida ela for abandonada, ela vai deixar de dar frutos. Como um tempo eu percebi que o medo me paralisava tanto nas melhores épocas da minha vida. E eu deixava de conquistar muita coisa. Convido os irmãos a abrirem em Lucas, no capítulo 19. A gente vai conversar um pouco hoje sobre Zaqueu, vai ser bem breve. E o título da mensagem desta noite é: Viva o presente, aceite o passado e conquiste futuro. Amém? Viva o presente, aceite o passado e conquiste o futuro. A gente vai falar sobre Zaqueu. Jesus, lá no primeiro versículo, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo ele de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chega àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. E então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Amém? Jesus, ele já, depois a gente continua, por enquanto vamos parar aqui numa alegria. Jesus, ele já havia passado por Jericó, né? Ele já tinha uma fama certa em Jericó. Jericó era um lugar de comércio, né? Então por isso Zaqueu, ele estava localizado ali. Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Então ele cobrava pesados impostos sobre o povo de Israel. Então os israelitas não gostavam muito do Zaqueu. Zaqueu aqui, ele sobe numa figueira brava. Essa figueira, figueira brava, ela é conhecida por ser uma árvore que não está em boas condições. Quando ele fala figueira brava, esse brava significa que é uma árvore que não dá frutos, uma árvore ruim. Zaqueu, diante daquela situação, ele conhece a fama do Senhor Jesus, ele entende quem Jesus é, e o Zaqueu, ele toma uma posição naquele exato momento, e a posição dele é conhecer Jesus, saber quem Jesus é. Zaqueu, ele podia ter olhado aquela multidão, ter olhado os empecilhos, ele poderia ter visto as dificuldades dele e ter paralisado e esquecido Jesus. Nós sempre temos uma opção, duas opções, ou três, ou até mais. Temos opções, temos que entender que nós temos opções. Temos opções de continuar avançando, ou temos a opção também de olhar para os nossos desafios, olhar para os nossos medos, olhar para a futura derrota, que ainda não é uma derrota, pode ser. Futura derrota ainda não é derrota, pode ser uma derrota. Podemos focar naquela futura derrota que não aconteceu e parar com medo dela e não dar frutos. Zaqueu, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, diante de uma multidão, ele olhou para o interesse dele, e o interesse dele era conhecer Jesus, saber quem Jesus é. Zaqueu, ele não olha para a dificuldade, não olha para o tipo de árvore que ele vai subir, se a árvore é boa, a árvore é ruim. Ele não olha se vai ter dificuldade de subir naquela árvore, se o galho vai quebrar, se ele vai se machucar. Ele não olha se a multidão vai passar por cima dele depois que ele cair. Ele só pensa em uma coisa: no que ele
quer. Você tem um presente para ser vivido, querido. E o seu passado, ele também não pode te impedir de viver o seu presente. E nem o seu futuro. Nem o passado, nem o presente pode interferir no seu hoje, querido. O hoje, ele é uma dádiva que tem que ser vivido agora com qualidade, com intensidade. A sua vida, ela acontece agora. A minha vida acontece agora. E não vivê-la é desperdiçar as oportunidades e jogar fora tudo que você conquistou anteriormente. Não viver o hoje é jogar fora o seu passado e não conquistar um bom futuro. O seu presente hoje, ele é para ser vivido. O seu presente hoje, ele é para ser respirado com vigor e com alegria, pois ele foi te dado, querido. O seu hoje foi te dado. O seu hoje é uma possibilidade de um futuro melhor. Então ele não olha para as dificuldades dele, ele sobe naquela figueira. Quando nós vemos que Zaqueu ele subiu na figueira brava, significa que há algo acontecendo. As pessoas que procuram Jesus, procuram por um interesse, querido. Elas sabem quem Jesus é. Sabe que o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, benevolente, ele cura, ele salva. Ele é maravilhoso, pois ele já tinha fama ali, ele já tinha curado o cego de Jericó. Então, Zaqueu chega até ele com uma necessidade. Só que Zaqueu é rico. Zaqueu deve ter uma vida boa. Zaqueu é o chefe dos publicanos. Não deve faltar dinheiro para ele. Mas falta algo. Falta algo para Zaqueu. Ele tem uma necessidade. E ele corre atrás dessa necessidade dele. Ele sobe naquela árvore. E ele quer ver Jesus, pois ele tem interesse em algo em Jesus. E Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele sabe do interesse. Ele está esperando nós nos colocarmos à disposição, a vencer a barreira do medo, a vencer as barreiras diante dos nossos olhos e ir adiante, querido. Nosso Deus sabia que o povo de Israel, eles eram capazes de vencer o gigante Golias. Deus sabia da capacidade de Davi, só que só saber e não se posicionar não leva ninguém a lugar nenhum. Todos eles poderiam ter vencido o gigante se tivesse se posicionado da mesma forma que Davi se posicionou. Mas só Davi se posicionou da forma que ele se posicionou. Só ele se colocou em posição de batalha. Só ele quis conquistar o futuro. Só ele olhou. Davi também olhou e falou assim: nossa, aquela filha do rei Saul ali, essas coisas, eu quero isso. Ele queria honrar o Deus dele, mas ele também viu o que ele ia ter se ele vencesse. Porque ele sabia do que ia ser dado àquele que vencesse aquele gigante. Então ele olha: eu quero esse futuro. E Deus já me deu a condição de vencê-lo. Ele fala: eu vou conquistá-lo. E vai em nome do Senhor e conquista o que o presente deu. Ele conquista um futuro vivendo direito o presente, vivendo direito o agora, não subestimando o agora, não tentando esquecer o agora, não se trancando em um quarto e tentando apagar todas as notícias da TV, tentando desligar a TV para não ouvir de coronavírus, tentando desligar a TV para não ouvir de presidente, tentando desligar a TV para não ouvir de gafanhoto, né? É tanta coisa que a gente não quer ouvir, é tanto medo que nos assola, mas eles não podem tirar o direito nosso de viver o hoje. Você tem um hoje para ser vivido, e o seu hoje é um caminho para um futuro. Negligenciar a salvação que é nos dada hoje é perder um presente ao lado do Senhor. Largar a caminhada hoje com medo do corona, deixar a nossa fé morrer por medos, é perder um futuro ao lado de Deus, é perder um futuro na Nova Jerusalém. Então Jesus, ele chega perto de Zaqueu, né, olha para cima, e apesar de o posicionamento ter sido de Zaqueu,
É Ele que sobe na árvore, é Ele que passa por aquela multidão, é Ele que vence o medo da estatura, é Ele que vence tudo. Mas é o Senhor Jesus que o chama. Né? Jesus fala, espera aí, você não me convidou não, vamos entrar na sua casa, bora. Jesus é massa, Jesus é assim mesmo. Jesus, ele vê a sua necessidade, vê que você se posicionou, a porta está aberta e fala, bora entrar, querido. Bora, vamos conversar, vamos resolver tudo que tem que ser resolvido. Zaqueu não chega com deficiência, ele não chega, ele não é um paralítico, ele não é um cego, ele não é um cara que está acamado, não é um cara que tem lepra, mas ele tem um problema maior. Ele tem um conflito existencial com o que ele tem vivido. E Deus, Ele fala conosco, muitas das vezes Ele quer nos tirar do buraco que nós estamos. É a primeira coisa que chega a nós, é um desconforto, uma necessidade de mudança. Ele tinha uma vida boa, uma vida estável, era rico, mas faltava algo. E eu não sei o que aconteceu dentro da casa. Só que eu presumo que a conversa que Jesus teve lá dentro com ele foi transbordante. Foi maravilhosa. E aquela conversa, ela traz aceitação sobre o que o Zaqueu viveu e traz visão para o que ele precisa viver. Aquela conversa dentro daquela casa transforma o futuro do Zaqueu e ressignifica o passado do Zaqueu. Ele traz um novo tempo sobre Zaqueu. Lá no versículo 7 diz assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus diz então: hoje houve salvação nesta casa, porque hoje este homem também é filho de Abraão. Olha, que maravilhoso. Zaqueu, ele encara o passado dele, querido. Zaqueu, ele olha para o passado. Às vezes a gente quer viver o nosso presente negligenciando o passado. O seu passado ele precisa ser ressignificado, mas esquecido não. O seu passado ele tem parte na sua história. O seu passado te trouxe até em quem você é hoje. Então às vezes nós vivemos o presente, tentamos alcançar um futuro sem olhar e sem entender quem nós fomos no passado. Você precisa entender quem você foi no passado. Você precisa consertar se você errou com alguém. Você precisa ressignificar aquilo que foi feito lá atrás. Senão o seu passado, ele vai se tornar um monstro no seu presente e vai impedir a chegada de um futuro melhor. Amém? Você precisa entender quem foi você, quem foi aquele passado na sua vida. E se esse passado ainda não te traz sequelas no presente. Às vezes nós estamos tão agarrados no passado que o passado nos acompanha e nós vivemos uma vida de museu, vivemos uma vida de passado, vivemos uma vida de velhos hábitos, de velhos pensamentos, não somos transformados, não somos tocados porque não deixamos, nós carregamos toda a carga do passado. Para onde nós vamos, a mala do passado está atrás da gente. Para onde nós passamos, o passado está conosco e nos impede de ter um futuro em Deus. Teve uma época na minha vida que eu tive uma sensação de estar vivendo diariamente, né, o mesmo tempo. Passava um ano e parecia que eu estava vivendo a mesma coisa. Passava um ano e nada mudava. Passava um ano e as mesmas coisas aconteciam. Para que você tenha um futuro novo, as suas atitudes de hoje, elas precisam mudar. Viver uma vida de velhos hábitos vai te levar a viver sempre as mesmas coisas. Enquanto não olharmos para o que nós temos feito de errado
e atentar para isso, nós não conseguimos conquistar uma mudança. Jesus, ele revela para Zaqueu quem ele é. Não sei o que Jesus falou com ele, o que Deus revelou para ele. Eu sei que ele sai daquela casa transformado. E ele olha para quem ele foi, ele olha para o passado dele e fala: olha, sei quem eu fui, aqueles que eu tomei imposto eu vou devolver, e se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu sei que eu falhei, eu sei que eu preciso me redimir, e estou pronto para me redimir àqueles que eu errei, aqueles que eu tomei. Quando ele se posiciona adequadamente, olhando para aquilo que ele já viveu, quando ele se arrepende daquilo que ele viveu e se posiciona de forma diferente. É como eu falei, Zaqueu ele poderia se paralisar, mas nós vemos nesse texto que Zaqueu ele não para. Ele era um pecador, mas ele não era um cara que parava diante dos desafios. Teve desafio, queria conhecer Jesus, ele foi, avançou, multidão, subiu em árvore e conquistou. Ele teve outro desafio depois que conheceu Jesus, um desafio interno, ele precisava se consertar. Ele não foi como aquele outro rico, aquele jovem rico, que quando viu que Jesus pediu o que ele tinha, ele não se paralisou, não, ele falou: eu dou, se eu preciso me consertar com alguém, e se o conserto significa se desfazer da minha riqueza, eu quero me consertar. Não importa o preço, eu quero me consertar com o Senhor. E vivendo adequadamente esse presente, se arrependendo do que ele fez no passado, ele conquistou o futuro. E logo após o Senhor Jesus fala: hoje houve salvação nesta casa. O futuro ainda não aconteceu, mas nesse momento ele acabou de conquistar o futuro dele, pela atitude que ele tomou no presente, por reconhecer quem ele foi no passado, e não se paralisou com todas as dificuldades que ele teve no meio disso. Não conquistaremos um futuro nem salvação se nós pararmos hoje. Se nós abandonarmos a fé hoje, foi em vão o nosso passado. Nós pararmos de caminhar hoje, foi em vão o nosso passado, foi em vão as orações, foi em vão as buscas. Vai correr. Coronavírus não pode te paralisar hoje. Você tem um passado que te trouxe até aqui. Gafanhoto voando aí não pode te paralisar hoje. Um pequeno terremoto não pode te paralisar hoje. Não pode. Ah, tá chegando fome, não vai te paralisar hoje, querido. Não pode te paralisar hoje. Você já tem um futuro em Deus. Tem dificuldades hoje, vamos enfrentar essas dificuldades hoje juntos. Sem se esconder em quarto, sem fugir dela, olhando para a dificuldade e falando: eu vou até ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu tenho um Deus. E eu sei que o Senhor ele vai passar todas essas dificuldades conosco. E depois vamos ter um futuro ao lado dele. Amém? Só que se pararmos hoje, o futuro não chega. Se desistirmos hoje, esse futuro não chega. Precisamos entender que temos um futuro para ser conquistado. E não podemos parar, amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, toma, Pai, toma as nossas vidas, Senhor Deus. Arranca fora todo medo, Pai, arranca fora, Senhor Jesus, tudo aquilo que tem nos parado, tudo aquilo que tem nos impedido de continuar andando, de continuar buscando, tudo aquilo que tem nos tirado o prazer do hoje, o prazer de viver hoje. Eu sei que várias pessoas, várias famílias hoje têm vivido um tempo que não quer nem viver nesse dia de hoje, talvez de tão difícil que está, mas eu clamo por elas, ó Deus, visita cada casa, visita cada ser hoje, Pai, que depende de Ti. Joga por terra toda a depressão que veio junto com essas dificuldades. Joga por terra, Senhor Deus, toda a falta de alegria. Tudo isso que tem impedido, Pai, esse povo de viver o hoje, esse povo de conquistar um futuro, Deus.
Vem sobre nossa vida, vem sobre Vila Nova de Colares, Pai. Vem com salvação sobre Vila Nova de Colares. Vem com salvação sobre Fel Rosa, Pai. Vem com salvação sobre a Serra, Pai. Vem com salvação sobre o Espírito Santo, Deus. Não nos deixe paralisar, Deus. Não nos deixe o medo nos parar. Não nos deixe o medo, Senhor Deus, interromper a nossa caminhada. Não nos deixe o medo fazermos ficarmos trancados dentro de um quarto sem perspectiva de um futuro, Deus. Não deixe o medo nos tirar o prazer de viver, Deus. Não deixe o medo nos aterrorizar, arrancando de nós os brilhos dos olhos, ó Deus. Vivifica este povo, traz de novo o prazer da adoração, o prazer da glorificação sobre os nossos corações. Traz em nossas mentes a lembrança da vitória que o Senhor nos deu no passado, de todas as coisas que foram conquistadas até hoje, de todos os livramentos que o Senhor teve conosco até hoje. O Senhor nos livrou até hoje e vai continuar nos livrando, Senhor. Traga, Senhor Deus, a nossa memória, Pai. Como diz Jeremias, aquilo que nos traz esperança, Pai. E que não sejamos paralisados, ó Deus. Clamo por aqueles, ó Deus, que perderam entes, Pai. Quantos perderam entes neste tempo? Ó Deus, eu te clamo para trazer conforto. E, Senhor Jesus, que chegue salvação nesses lares, ó Deus. Toca, Pai, cada coração. Proteja cada um destes também, Pai, que teve contato. E que há um medo no seu coração dessa doença, dessa enfermidade. Eu te clamo que o Senhor traga, Pai, proteção. E que o Senhor traga ressignificação de tudo que tem acontecido, Pai. Sabemos que o Senhor tem controle de todas as coisas. Sabemos que o Senhor tem anunciado sua volta. Sabemos que tudo que tem acontecido é doloroso, é árduo, Deus. Não sabemos exatamente o porquê. Só sabemos que isso mostra que a sua volta está perto. Mas te pedimos, não permita que o nosso coração endureça. Não permita que aqueles que perderam entes queridos, ó Deus, se distanciem de Ti. Não permita que aqueles que estão sofrendo hoje, Pai, se distanciem da salvação. Se distanciem dos seus braços. Mas que eles possam encontrar consolo, Pai, nos seus braços. Que eles possam encontrar refúgio nos seus braços. Eu sei que muitos choram hoje, Deus. Eu sei que falar de viver um futuro com um presente tão perturbado, tão difícil, é complicado, Deus. Mas eu te clamo, Senhor Jesus, venha abrir os nossos olhos. Não permita que os nossos lábios, ó Deus, desista da adoração. Não permita que os nossos lábios desista, Pai, da oração. Não permita que os nossos lábios desista da sua palavra, Deus. Não permite que esse tempo se torne um tempo de apostasia. Não permite que esse tempo se transforme em um tempo de derrota, de tristeza, mas que mediante essa guerra, em Teu santo nome, nós possamos ser vencedores. Eu te clamo, Pai, por todos aqueles, todos, ó Deus, que têm vivido esse tempo de forma mais próxima, queridos. Te clamo pela família do Samuel, ó Deus, que tem vivido uma semana difícil, que perdeu seu pai. Eu te clamo, Deus, que o Senhor abrace, o conforte todos eles, ó Deus. É um tempo difícil, Pai, mas o Senhor está conosco e que Samuel e a família dele possam ver isso. Aqueles que têm vivido essa mesma situação neste bairro, eu te clamo que o Senhor venha, Senhor Deus, se revelar mediante a tanta dor, meu Deus. Pai, leve-nos, ó Deus, para os nossos lares debaixo da sua proteção, Pai, debaixo da sua guarda. Dá-nos a semana, Pai, próspera, uma semana de conquista. Em nome do Senhor Jesus, nos guarde, nos livre de todo mal. Blinda, Senhor Deus, a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a linda e maravilhosa volta do nosso Senhor Jesus. Que todos digam aleluia.